Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o tema vai ser uma continuação do que nós vimos semana passada. Afinal de contas, nesses tempos de isolamento, como têm sido suas relações familiares? Eu sou Renan Farias e esse é o canal Minutos por uma Vida. No último vídeo, vocês tiveram acesso que o medo é algo inerente ao ser humano. Só que, assim como tudo na vida pode ser de uma forma controlado, dependendo da pessoa, a gente pode ter esse autogoverno, o medo também precisa, para que ele não prejudique nós como pessoas, nossas relações familiares e o nosso ciclo social. Agora, para falar do medo nas relações familiares, nós precisamos entender mais ou menos quais são os principais tipos e formatos de família. O primeiro deles é o matrimonial, que de acordo com Leonardo Moraes, é aquele cuja família legitima sua união a partir de um casamento civil e também no altar, dependendo dos casos. O segundo tipo de família é aquele formado pela união estável, catalogada como informal. São pessoas que decidem ficar juntas, mas sem, de uma forma, legitimar essa união, porque o mais importante é eles estarem juntos. O terceiro tipo são os monoparentais, que são aqueles que são criados por um líder na família, seja pai, a mãe ou até a avó. O quarto tipo são aqueles impessoais, são aqueles formados por uma só pessoa. Eu vou falar do último, que é a família mosaico. É aquela família que é formada como se fosse uma coxa de retalhos. Imagine um pai que se divorciou, fica com a guarda de uma filha, casa com uma outra mulher que já tem filho, que já mora com a avó, e aí forma todo um complexo familiar. E justamente por isso ele é denominado o último tipo de família. Afinal de contas, como é que o medo ele pode impactar, pode de uma forma se infiltrar mais nesses segmentos familiares? Então, se o medo cada ser humano tem dentro de si, aquele medo interno, se ele não for mediado, se ele não for tratado, ele passa a também se externalizar. Você já teve oportunidade de conhecer, ou talvez ter até experiência, de mães dominadoras, de mães que passam o dia todo reclamando, se queixando, e aqueles filhos passam o dia com elas. E quando chega a noite, termina com a chave de ouro, uma discussão quando o marido chega em casa. Então esse tipo de comportamento, né? Claro que a gente precisa analisar vários fatores que levam a isso, mas vão gerando medo nas pessoas e elas acabam tendo um reflexo de uma forma de rebeldia, uma forma de uma resistência, uma forma de agredir ao outro por conta daquela ferida que foi ocasionada. Por isso que há muitos especialistas que dizem que pais tóxicos geram filhos tóxicos, geram uma família tóxica. Então cada família precisa de fato reconhecer seus medos para poder de alguma forma procurar alguma ajuda. Nós temos aí várias formas de pedir ajuda. Você talvez já acompanhou campanhas, workshops de terapeutas, de psicólogos, de neurocientistas. Criam seguidores, lançam sessões, aulas gratuitas. Isso é uma forma de alguém absorver um conteúdo que possa se adequar à sua realidade. Esse medo, ele não para por aí. Filhos, né, geralmente filhos de pais separados ou pais separados casados. Você já viu pais separados que ao mesmo tempo são casados? São aqueles que cada um tem sua vida. São aqueles que não tem aquele momento familiar de comer juntos, né? Não tem aquelas férias, né? São pessoas que batem no peito e dizem: eu trabalho há 3 anos, nunca tive férias, como se isso fosse um troféu. Na verdade, aquelas crianças, aqueles adolescentes vão se tornando pessoas com um comportamento que resistem ao carinho desses pais quando eles forem dar. Então você percebe que é todo um complexo. Quando alguém é líder da família,
esse líder como maior responsável, ele não é só responsável financeiro, ele é responsável para ser aquele que vai blindar o emocional de todos aqueles que estão ali. Agora você imagina pessoas que moram sós. É mais difícil, porque aquele que mora só, ele pode ter suas razões. Só que quando ele volta para o seu isolamento, seu cafofo, ele vai sentir falta. Porque uma família, por mais que seja um grande desafio você manter 4 pessoas debaixo do mesmo teto, é um desafio. Mas se bem trabalhado, se bem organizado, quando cada um descobre quais são seus pontos fracos, ao mesmo tempo, eles também podem descobrir quais são seus pontos fortes. Em uma família, cada um tem um papel fundamental. E muitas vezes, as pessoas acreditam que o papel da família é somente enquanto um varre a casa, outro lava a louça, o outro sai para trabalhar, o outro faz as compras. É muito mais do que isso. Na família, precisa de alguém que vai ser aquele esteio, precisa de alguém que vai ser o conselheiro da família, precisa ser aquele que é o que vai fazer a network da família, aquele que vai fazer todo o contato, aquele que marca aniversários, marca eventos, né? Precisa daquele que está disposto a ajudar, se é para carregar alguma coisa, se é para reformar a casa, ele está disposto. Precisa daquele que vai liberar palavras de sabedoria. Cada um na família tem um papel fundamental. Então, se essa família não consegue descobrir quais são os seus medos, quais são seus traumas, para ele poder dar um encaminhamento, eles não vão descobrir seus pontos fortes. Eles vão se fechar no seu egocentrismo e cada um vai viver sua vida debaixo do mesmo teto, como se fosse um grande hotel. Que a pessoa chega, está tudo pronto, acha que só contribuir financeiramente está tudo resolvido. Uma família não é um refúgio onde cada um tenta somente sobreviver e não desfrutar de uma plenitude de vida. Para a gente encerrar esse vídeo, nós precisamos repensar que para cada medo que eu tenha, que foi desencadeado por algum trauma na minha vida, provavelmente existe por trás uma falta de perdão que precisa ser trabalhada. Quando eu perdoo a mim mesmo, eu sou capaz de perdoar os outros. E saber que perdão não é uma ferramenta para os fracos. Perdão é um passo de sabedoria e maturidade que aquele membro familiar adquiriu. Por isso que cada um, sabendo qual é o seu ponto forte, qual é o seu papel nessa família, porque não existem famílias iguais. Cada ser humano é único, o que não quer dizer que para cada desafio que uma família tem, existem estratégias certas, porque os valores, eles são absorvidos e adquiridos por cada um. Você que é pai, mãe, avó, independente do nível de liderança que você exerce na família, você tem que entender que você tem responsabilidades muito mais do que pagar as contas. Porque as contas emocionais, tem gente que morre e nunca consegue pagar. Emoção se paga com outra emoção. Afeto é afeto. Finança, finança. A gente não compra sentimento. A gente não compra membros familiares. A gente constrói uma família. Uma família não é uma casa. Uma família são pessoas que têm um potencial muito grande, que por trás de cada medo pode existir uma história de superação, e cada um desenvolvendo suas estratégias, cada um assumindo aquilo que é para assumir, todos remando para o mesmo objetivo e destino. Essa família será um marco naquela geografia onde ela foi plantada. A sua família pode ter tido o pior histórico de uma família mosaico, vinda de lares aparentemente destruídos. O que não quer dizer que você não possa transformar todo esse fracasso em uma escala de sucesso. Assuma a sua parte, faça o que está a seu alcance, porque cedo ou tarde você vai ver os resultados. Até o próximo vídeo, Deus abençoe e até mais.